Vocês. Meu nome é Renan Gonçalves, sou advogado aqui do escritório Gonçalves Advogados e esse vídeo estou gravando para explicar para vocês como que funciona esse tal do planejamento previdenciário. Hoje em dia, muita gente ouve falar sobre planejamento de aposentadoria, plano de aposentadoria ou planejamento previdenciário e não sabe exatamente como que funciona. E é para isso que eu estou gravando esse vídeo, para poder você que está assistindo ao final entender exatamente o que, que é, para que serve, o que, que você vai ter de informação nesse planejamento previdenciário e o intuito dele. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Gonçalves, sou advogado aqui do escritório Gonçalves Advogados, um escritório totalmente especializado em benefícios do INSS. Eu sou ex-gerente do INSS, a gente atua praticamente só em demandas previdenciárias e por isso somos especializados nessa matéria. Atuamos no Brasil inteiro, principalmente de forma online, e justamente por isso nós estamos gravando esse vídeo para você que possivelmente está assistindo aí em outro lugar do Brasil, entender um pouquinho mais de como que funciona o planejamento previdenciário, beleza? Bom, antes de mais nada, só para vocês entenderem o porquê que existe esse planejamento previdenciário, é que antes da reforma da Previdência, era muito fácil você entender como e quando você iria se aposentar e com qual salário. Por que que era muito fácil? Porque existia apenas uma regra, praticamente, né? Quem queria se aposentar por idade, bastava ter a idade, que era para homem 65 anos, para mulher 60 anos. E a carência, essa carência é de 15 anos de tempo de contribuição. Na verdade, carência é diferente de tempo de contribuição, mas para ficar mais didático, tenta entender assim: bastava ter 15 anos de INSS pago e a idade, que para o homem é 65, para a mulher é 60. A outra aposentadoria que a gente tinha era a aposentadoria por tempo de contribuição, que não importava a idade. Então, nessa segunda hipótese de aposentadoria, não importa a idade da pessoa, o que importa é o tempo de contribuição que essa pessoa tem. E era muito simples de entender também. O homem bastava ter 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos, sempre essa diferença de 5 anos aí. Então, o homem chegava, por exemplo, para mim, perguntando quando que ele ia se aposentar, e eu falava: olha, muito simples. Ou você se aposenta por idade aos 65, se você tiver pelo menos 15 anos de tempo de carência, ou você se aposenta por tempo de contribuição, em que pouco importa a sua idade, basta você atingir o tempo mínimo de contribuição, que é 35 anos. Já a mulher chegava para mim e falava: doutor, quando que eu vou me aposentar? Eu falava: muito simples também. Você, mulher, basta você se aposentar por idade aos 60 anos, tendo a carência mínima de 15 anos de INSS pago, ou, se você quiser, você pode se aposentar por tempo de contribuição. E aí não interessa a sua idade, basta você ter o tempo mínimo de contribuição, que no caso da mulher é 30 anos. Então era muito fácil para mim explicar para a mulher e para o homem quando que ela ia se aposentar. Com a reforma da Previdência, a lei, o legislador, a reforma da Previdência criou várias regras de transição. O que são essas regras de transição? Essas regras de transição nada mais é do que quem já estava contribuindo, quem já pagava o INSS, quem já estava no jogo, não podia sofrer uma mudança muito drástica, porque não é justo mudar as regras do jogo para quem está dentro do jogo. Porém, né, por outro lado, a reforma da Previdência era necessária. O legislador entendeu que precisava ser feita essa mudança na legislação previdenciária. Tinha que mudar. Então, como que pode fazer? A gente precisa mudar, mas a gente não pode agredir demais o direito de quem já está contribuindo. Então, para essas pessoas que já estão, eles criaram uma regra de transição, que é uma regra menos branda do que quem entrar na Previdência agora, né? As crianças que começarem a contribuir, os jovens, estes sim vão ter as novas regras mais duras. Já quem estava contribuindo tem as regras de transição. E o governo não criou uma regra de transição só. Esse é o ponto. O governo federal, por meio da reforma da Previdência, eles criaram várias regras de transição. Cada regra de transição tem uma regra específica, uma opção específica e um cálculo específico. Então, não tem como mais eu falar para você: olha, você vai se aposentar nesse dia, portanto. Não, depende. Qual é a regra mais benéfica para você? Para isso, eu tenho que saber quanto tempo de contribuição você tinha na data da reforma. Qual era a sua idade? Quanto tempo de contribuição em atividade especial ou não é especial? A reforma mexeu com tudo. A reforma da Previdência mudou tudo. Hoje nós temos várias regras de transição. Eu vou mostrar aqui um planejamento previdenciário na prática de uma cliente aqui do escritório, um caso real que eu fiz, para vocês entenderem como que é feito esse planejamento previdenciário. Mas nada mais é do que pegar o seu caso,
com base nas regras de hoje e analisar cada opção da regra de transição. A gente vai pegar cada regra de transição e vai analisar aí de acordo com o seu caso. Então, isso que é um planejamento previdenciário. A gente vai pegar o seu caso, o seu histórico de contribuição e vai olhar a regra de transição por regra de transição. E vamos ver qual que é a regra de transição mais benéfica para você. Entendeu? Então, temos várias regras de transição, inúmeras. Nós vamos fazer uma simulação em cada uma dessas regras para ver qual que é a mais benéfica para você, tá bom? Então, o que a gente faz nesse planejamento previdenciário? A gente vai pegar todo o seu histórico de trabalho, de contribuições lá para o INSS, e nós vamos fazer as simulações, regra por regra, para a gente ver qual é a mais benéfica. Então, em qual ano você vai aposentar em qual regra e em qual valor. Nós vamos ver qual regra você vai se aposentar primeiro, se tem como antecipar, qual vai ser o valor na data de hoje, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que fica melhor. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ó, esse aqui é um planejamento previdenciário que a gente fez aqui no escritório para uma cliente. A gente até tirou o nome e o CPF dela aí. Mas está aí para vocês. Esse é o planejamento previdenciário, olha lá. Cada linha dessa aqui, ó, cada quadradinho, retângulo desse aqui, ó, é uma hipótese de benefício. A gente simula todas as hipóteses de benefício. Essa é uma pessoa que nasceu em 72, tá? Só para vocês se situarem. Então, 1972 para 2023 é uma pessoa que tem 51 anos e ela já quis fazer esse planejamento para ela ver quando que ela vai se aposentar, com que valor aproximadamente, como que está a média dos salários dela. E olha só, pela regra de transição da aposentadoria de tempo de contribuição, pela regra de transição do pedágio de 100%, então essa é a primeira hipótese que ela tem. Ela pode se aposentar por tempo de contribuição pela regra de transição do pedágio 100%. Ela tem hoje, olha só, 21 anos e 1 mês e 2 dias de tempo de contribuição, essa é a nossa cliente. Então, falta 21 anos ainda de tempo de contribuição para ela. Então, falta um longo tempo ainda. Então, se falta 21 anos no tempo de contribuição, a gente já consegue programar para ver quando que ela vai se aposentar. Na idade, ó, ela tem 51, falta só 5 anos e 8 meses. Então, para essa regra aqui, a idade falta só 5 anos, ela já vai atingir bem rápido. Agora, o tempo de contribuição falta 20 anos, né? 21 anos. Então, se ela contribuir todos os dias daqui para frente, ela vai atingir isso aqui somente em maio de 2044. Então, eu já consigo chegar para ela e falar, olha, pela regra do pedágio de 100%, você só vai cumprir o requisito em 2044. E eu já consigo ver também qual é o salário de benefício dela. Eu pego as contribuições dela, de toda a vida dela para o INSS, e eu consigo ver a média. Olha só a média dela aqui, ó, R$ 1.700, olha só. Essa pessoa tem uma média de R$ 1.700 de salário de benefício. Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar essa Deixa eu ver onde que a gente vai aqui. Isso, tirar isso aqui para vocês, eu só quero circular para vocês verem. Deixa de vermelho para destacar, ó. Essa aqui, ó, esse aqui é a média de salário de benefício dessa pessoa aqui. Então, essa pessoa hoje, ela possui um salário de benefício de R$ 1.700 hoje, né? Somando as remunerações que ela tem até o dia de hoje. Então, se ela continuar contribuindo igual ela está hoje, ela vai aposentar com esse valor, R$ 1.700. Claro que não vai ser com esse valor, porque em 2044 o salário mínimo vai ser maior. Mas hoje seria R$ 1.700, ou seja, vai ser um salário mínimo e pouco. É isso que ela precisa entender. Ó, a outra regra que ela tem, ó, é a regra dos pontos pré-reforma. Pré-reforma é para verificar se ela teria direito à aposentadoria antes da reforma. E aqui a gente vê, ó, que ela não tem direito. Ela não está apta ao benefício, olha, tá vendo? Não está apta ao benefício. Por quê? Porque na época da reforma ela tinha 17 anos, né? Faltava 12 anos para ela ter direito adquirido a aposentar de acordo com as regras de antes da reforma. Então ela não tem direito. Vamos agora para mais uma regra de transição. É a regra de transição para aposentadoria de tempo de contribuição pela regra da idade mínima progressiva. Então, olha só. Aqui a gente está olhando já a segunda regra de transição, que é a regra da idade mínima progressiva. Por essa regra, ela faltaria 8 anos apenas, tá? De tempo de contribuição. Então, olha só, diminuiu. Pela outra regra, faltava 12. Aqui falta 8. Mas, pela idade, falta 10 anos.
e 8 meses e 19 dias. Então, pela idade, falta um pouco mais. Então, esse aqui ela vai cumprir primeiro, né? Ela vai cumprir os 8 anos de contribuição primeiro. Só que a idade ainda falta 10 anos e 8 meses. Só que olha só, já é menos do que na outra. Ó. Na outra faltava 21 anos, ela ia aposentar em 2044, pela regra do pedágio de 100%. Então veja que aqui a gente já localizou uma regra de transição mais benéfica. Ó. Só falta 10 anos. Comparado com os 20, a gente conseguiu diminuir pela metade. Que regra de transição é essa? É a regra de transição da idade mínima progressiva. Então, se falta só 10 anos, nós estamos em 2023, vai ser lá para 2033, né? Olha aqui, ó, que a gente já calculou. Vai ser em 13 de janeiro de 2034. Então, essa senhora já sabe quando que ela vai se aposentar. Imagina que legal, você já saber o dia que você vai se aposentar, o dia que você não precisa trabalhar mais. É para isso que serve o planejamento previdenciário. Para você saber até quando você vai precisar trabalhar, até quando você vai precisar pagar o INSS. Isso é importante para você programar o seu futuro, programar um descanso, programar uma mudança de carreira, beleza? Então, olha só. Ela sabe que em 2034 ela vai se aposentar. Qual que é o valor? R$ 1.783. Esse é o salário de benefício dela, de acordo com os cálculos aqui. Ok? Então, prosseguindo aqui. Então, já vimos a idade mínima progressiva e já vimos também a regra do pedágio de 100%. As duas regras de transições aqui. Né? Essa a gente já vai até meio que riscar ela, ignorar ela, porque está um valor igual e está um tempo de contribuição, está um prognóstico muito longo, né? Então não compensa ela esperar em 2044, sendo que ela vai aposentar com o mesmo valor. Se aqui tivesse um valor bem mais alto, aí tudo bem, a gente compensaria esperar, né? Mas o valor está parecido, né? Ó, aposentadoria por tempo de contribuição, regra de transição. Então, aqui vamos para mais uma regra de transição. Regra dos pontos. Essa é a regra dos pontos, que também é uma regra de transição. É a terceira possibilidade que a pessoa tem de se aposentar de acordo com as regras de transição. Nessa regra aqui, ó, falta 8 anos para ela cumprir o tempo de contribuição. Então, parecido com a de cima, né? Vai ter que ter o mesmo tempo de contribuição da de cima. E pontos, falta 28 pontos, né? Muitos pontos. Para quem não sabe o que é pontos, pontos, pessoal, é a soma de idade com o tempo de contribuição. A cada ano a mais que passa, se você continua contribuindo, você ganha um ponto porque contribuiu mais um ano e ganha mais um ponto porque você fez mais um ano de vida. Cada ano de vida é um ponto e cada ano de contribuição é um ponto. Então, a cada ano você ganha 2 pontos. Então, se aqui tem 28 anos, você pega 28 dividido por 2, porque a cada ano é 2 pontos, vai dar 14 anos. Então, falta 14 anos para ela se aposentar por essa regra aqui, tá bom? Então, você pega 2023 mais 14, vai dar 2037, exatamente como está aqui, ó. Então, por essa regra, ela vai se aposentar em 2037, também num valor baixo, ó. Então, essa aqui continua sendo a melhor regra para ela por enquanto, ó, a regra da idade mínima progressiva. Vou até colocar aqui, sinalizar aqui para a gente não esquecer depois. A regra da idade mínima progressiva. Vamos continuar com o nosso planejamento previdenciário. Vamos agora para a aposentadoria por idade. Lembrando que tem uma outra regra de transição que chama pedágio 50%, só que não se aplica ao caso dela, porque ela não cumpre os requisitos dessa, nem para tentar essa regra de transição. Por isso que não está aqui, tá bom? Aposentadoria por idade, olha só. Tem também uma regra de transição, né, para aposentadoria por idade. Nessa aposentadoria por idade, a mulher tem que ter 62 anos de idade. Ela tem 51, então falta 10 anos e 8 meses. Falta a mesma quantidade de anos que faltava aqui, ó. 8 anos e 10 meses. Aliás, falta 10 anos e 8 meses. É a mesma que falta aqui na idade, ó. Aqui não faltava 10 anos e 8 meses para completar a idade. Aqui também falta 10 anos e 8 meses. A diferença é que aqui, ó, também faltava 8 anos de contribuição, certo? Olha que interessante. Aqui ela tinha que ter o tempo de contribuição. Nessa regra aqui, como é uma aposentadoria por idade, não importa o tempo de contribuição. Basta ela completar a idade. O que nós podemos concluir com isso aqui? A gente consegue concluir que ela não precisa mais pagar o INSS. Porque para essa regra aqui, como ela é uma aposentadoria por idade, não tem um tempo de contribuição mínimo. Só tem a carência, mas que é de 15 anos, ela já tem, porque ela tem aqui, ó, 21 anos já de contribuição, então ela já tem a carência. Só que olha só que interessante. A idade, que é o que ela precisa, é só esperar chegar. Então,
olha que interessante que a gente já conclui nesse planejamento. Essa é uma pessoa que, se ela quiser, ela não precisa pagar mais INSS. Ela pode parar de pagar e só esperar a idade. Então, falta 10 anos ainda. Se ela paga, por exemplo, R$ 150 por mês, vamos fazer esse cálculo aqui. Deixa eu ver se tem como mostrar aqui para vocês. Não tem como mostrar. Mas enfim, R$ 150 por mês, vezes 12 meses, vai dar 1.800 no ano. Ela paga de INSS 1.800 por ano se ela pagar R$ 150 por mês. Vezes 10 anos, vai dar R$ 18.000. Essa mulher, só com essa informação aqui, ela consegue economizar R$ 18.000. Ela pode parar de pagar o INSS e só esperar chegar a idade. Então, olha a importância do planejamento previdenciário, tá? Isso aqui é só uma das coisas que a gente verifica. Então, vamos marcar essa aposentadoria também como uma boa possibilidade, né? Uma boa hipótese. Ela pode também escolher essa aposentadoria aqui, ó. Vamos marcar aqui. Então, ela pode aposentar por idade se ela quiser, tá bom? Continuando aqui, galera, vamos para a próxima hipótese, ó. Essa é a aposentadoria por idade, mas é a regra da pré-reforma. É para ver se ela tinha direito antes da reforma da Previdência. Só que ela não tinha, né? Porque para aposentar por idade com o direito adquirido antes da reforma, a mulher já tinha que ter 60 anos. Ela tinha 47, então não tinha direito. Aposentadoria por tempo de contribuição pré-reforma também não tem direito, gente. Por quê? Porque para aposentar por tempo de contribuição, na regra pré-reforma, a mulher tinha que ter 30 anos de tempo de contribuição. Ela tinha 17 só, então faltava 12 anos. Ela não tem direito adquirido antes da reforma, tá? Daqui para baixo, são benefícios que a gente chama de não programáveis, né? São aqueles benefícios por doença, por acidente, mas no nosso planejamento previdenciário, a gente também simula isso. Por quê? Porque se você sofrer um acidente, né, Deus me livre que isso não aconteça, mas se acontecer, você já sabe quanto que você vai receber. Então você pode planejar até mesmo um infortúnio se vier a acontecer. Você já vai ter uma noção, você não vai ser pego de surpresa, tá? Então, por exemplo, a aposentadoria por invalidez. Se for antes da reforma, ela receberia 2.000. Auxílio-doença. O auxílio-doença, se fosse antes da reforma, ela receberia 2.000 também. Já a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a mesma aposentadoria por invalidez, após a reforma, na regra de transição, se for acidente de trabalho, ela vai receber 1.700. O auxílio-doença, na regra de transição, ela vai receber 1.600, porque o salário de benefício dela é 1.700, mas tem um coeficiente que é o de 91, por quê? Porque o auxílio-doença a pessoa recebe só 91%, então ela vai receber 1.600 se ela precisar receber um auxílio-doença, beleza? Aposentadoria por invalidez, pela regra de transição, ela vai receber salário mínimo. Veja que o salário de benefício dela é 1.700, mas na hora de fazer o cálculo, cai para salário mínimo. Eu posso explicar no outro vídeo como que é feito o cálculo da aposentadoria por invalidez, mas é isso, vai cair para salário mínimo. Auxílio acidente, quanto que ela vai receber de auxílio acidente? Na regra pré-reforma, ela receberia R$ 1.023, metade do salário de benefício dela. Já o auxílio acidente, na regra de transição por acidente de trabalho, ela vai receber agora só R$ 891. Olha como que caiu. Auxílio acidente, regra de transição pela medida provisória 905 de 2019. Aí já cai para R$ 651, cai mais ainda, tá vendo? Então, veja que a gente simula aqui todos os benefícios, a gente simula aqui todas as possibilidades. É isso que você precisa entender. No nosso planejamento previdenciário, a gente vai explicar para a pessoa quando que ela vai se aposentar, com qual salário de benefício de acordo com as contribuições feitas até aqui, certo? É lógico que daqui para frente não tem como fazer prognóstico, mas com os salários dela até aqui, eu consigo explicar e mostrar para vocês qual é o valor que ela vai se aposentar. De acordo com cada regra, eu mostro as 4 regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. Eu falo quando que a pessoa vai se aposentar e o valor, de acordo com a regra do pedágio de 100%, de acordo com a regra do pedágio de 50%, de acordo com a regra da idade mínima progressiva e de acordo com a regra dos pontos. Você vai saber em cada regra dessa quando que você vai cumprir os requisitos e o valor que você vai receber. Você vai saber também se você precisa continuar pagando o INSS ou não, se pode parar de pagar ou não, se compensa continuar pagando ou não. Por exemplo, nesse caso aqui,
Olha que interessante, ó. Nessa aposentadoria aqui, a gente viu que ela não precisa pagar mais, certo? Só que ela vai aposentar com salário mínimo, ó. Com salário mínimo, ok? Agora, olha só que interessante. Nessa regra aqui, ó, ela também aposenta com salário mínimo, certo? Ela também aposenta com salário mínimo. Só que ela tem que continuar pagando. Ela tem que pagar mais 8 anos de tempo de contribuição. Ela vai aposentar na mesma data, só que ela tem que continuar pagando. Porque por essa regra aqui, além da idade, ela tem que ter o tempo. Já por essa regra aqui, ó, não, basta ter o tempo. Perdão, basta ter a idade, né? O tempo não interessa. Então ela pode parar de pagar. Se ela optar por essa aqui, ela não precisa mais pagar o INSS. Mas olha que interessante. Ela falou para mim, mas doutor, eu tenho carteira assinada e eu não quero pedir demissão do meu emprego agora. E eu fiquei sabendo que quem tem carteira assinada é obrigado a pagar o INSS. Então, por mais que o senhor tá me falando que eu não preciso mais pagar o INSS, vai vir descontado da minha carteira. Então não tem opção. Eu falei, verdade, já vai vir descontado da sua carteira. Então, não tem como você fugir disso, a não ser que você peça demissão. Aí, beleza. Aí, na conversa com ela, ela falou assim, doutor, mas eu queria aumentar esse valor da aposentadoria. O salário mínimo é muito pouco, não tem como eu aumentar? Não só tem como vai aumentar. E aí, dentro do planejamento previdenciário, a gente entrega um outro documento para o cliente, que é a análise jurídica dele. Vou aumentar aqui para vocês, ó. A gente entrega uma análise jurídica do benefício mais vantajoso para a cliente. No caso aqui, ó, ela tem a aposentadoria por idade e também a aposentadoria por tempo de contribuição. Nós entregamos uma análise jurídica dos dois, ó, dos dois. Ó, na aposentadoria por idade, pela regra de transição, na aposentadoria por idade, aquela que só basta a idade, a análise jurídica dela é a seguinte, ó. A regra de transição da aposentadoria por idade é prevista no artigo 18 da Emenda Constitucional número 103, que é a reforma da Previdência. Os requisitos nessa regra são 15 anos de tempo de contribuição para ambos os sexos, que é a carência, né? Além de 65 anos de idade para os homens e 60 anos para as mulheres. Então, ela já tem os 15 anos de tempo de contribuição, basta ter os 60 anos de idade, por isso que falta 10 anos para ela. A idade exigida para as mulheres é acrescida de 6 meses a cada ano a partir de 2020. Era 60, né? Vai aumentar 6 meses a cada ano até atingir 62 anos de idade. Então, ela vai aposentar com 62, beleza? Para se enquadrar nessa regra, o segurado deve ter o primeiro vínculo antes de novembro de 2019. Por quê? Porque foi quando entrou em vigor a regra da reforma da Previdência. Como que é feito o cálculo desse benefício? Eu explico também na análise jurídica. Esse benefício possui a forma de cálculo prevista no artigo 26, parágrafo 2º da Emenda Constitucional 103 de 2019, que é a reforma da Previdência, e consiste é a média aritmética simples de 100% do salário de contribuição, considerados a partir de 94. Então, vai pegar a média de todas as contribuições que a pessoa tem na vida a partir de 94, e agora com a revisão da vida toda até antes de 94, e vai multiplicar por um coeficiente de 60%. Então, vai pegar a média, digamos que a média é 2.000. Aí você vai multiplicar e vai receber 60% de 2.000. Então, pega a média. Ah, eu vou receber a média? Não. É um coeficiente de 60% em cima da média. Só que aí tem um acréscimo. Acrescido de 2% a cada ano de contribuição que exceder 20 anos de tempo de contribuição para homem e 15 anos para as mulheres. Ó, vamos explicar isso aqui para vocês entenderem. Primeiro, você vai fazer a média. Qual que é a média das suas contribuições? Ó, a média é isso aqui, ó, salário de benefício. A média dessa senhora aqui é R$ 1.783. Essa é a média de tudo que ela contribuiu na vida toda dela, beleza? Doutor, ela vai receber a média? Não, ela não recebe a média. Ela vai receber um coeficiente em cima dessa média. Esse coeficiente começa em 60%. Só que a cada ano que ela contribuir acima dos 15, que é o mínimo que ela tem que ter, a cada ano que ela contribui acima dos 15, ela ganha 2% a mais. Então, contribuiu 16 anos, aí ela vai receber 62%. Contribuiu 17 anos, aí ela vai receber 64%. Cada ano a mais, 2%, beleza? Então, por exemplo, se ela contribuir 30 anos, e essa senhora aqui, ó, ela vai contribuir 30 porque ela já tem 20 e ela precisa de mais 10 anos de idade. Então, digamos que nesses 10 ela continua pagando o INSS. Então, ela vai chegar aos 30 anos de tempo de contribuição. Então, de 15 anos para 30, ela tem 15 anos a mais do que os 15. A cada ano a mais, ela ganha 2%. Então, se ela contribuiu
30, 2 vezes 15, 2% a cada ano. 2 vezes 15 vai dar 30% a mais. Então, se ela já tinha 60% mais 30, vai dar 90%. Então, se essa mulher aqui contribuir por 30 anos, ela vai se aposentar com 90% da média. A média dela não é 1.783? Então, você pega 1.783 vezes 90%. O salário dela vai ser de 1.604. Então, veja que ela está recebendo salário mínimo hoje. Você pode olhar aqui que está salário mínimo, ó, porque hoje ela só tem 20 anos de tempo de contribuição. Então, o coeficiente, o multiplicador dela está muito baixo. Mas a cada ano ela vai aumentando 2%. Tá? Então, vai aumentando 2%, vai aumentando 2%. Na hora que ela tiver 30 anos de contribuição, ela já vai estar com 90%. Beleza? Se ela contribuir durante 35 anos, ela vai receber 100%. 100% de quê? Da média, que hoje é 1.700. Ah, mas a média ainda está muito baixa. Então é só aumentar a contribuição. E foi isso que a gente orientou ela. Ela queria aumentar a aposentadoria, né? A gente falou para ela, falou assim, olha, paga como autônoma em cima de mais R$ 2.000, 1.500, que aí você vai estar contribuindo em cima de 1.500 no seu salário, no seu emprego, e mais em cima de 1.500 no seu autônomo. Você vai estar contribuindo em cima de 3.000. Então, essa média de 1.700 vai aumentar para caramba, porque se ela passar 10 anos pagando em cima de 3.000, essa média de 1.700 vai para 2.000 e pouco, 2.500 pelo menos. Ah, então ela vai receber 2.500? Não, ela vai receber 90% em cima de 2.500. Mas pensa comigo, ó, 2.500 a 90% vai dar 2.250, já dá praticamente 2 salários. Para quem está recebendo salário mínimo hoje, olha a importância do planejamento previdenciário. Então, ela iria aposentar com salário mínimo. Mas só com essa minha orientação dela continuar pagando durante 10 anos, para ganhar 2% a mais a cada ano, e com essa minha orientação dela pagar também um autônomo por fora, ela já vai aposentar possivelmente com 2 salários mínimos. Cara, isso na aposentadoria da pessoa, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Então, voltando aqui para a análise jurídica. Ó, assim, considerando as contribuições do segurado, a RMI, que é a renda mensal inicial, que é o valor da aposentadoria, hoje é de R$ 1.302. Então, hoje ela sabe que ela aposentaria com salário mínimo. Conclusão: considerando as informações previdenciárias prestadas, não há direito ao benefício. A conclusão dela hoje é que ela não tem direito, mas a ideia é explicar para ela que ela não tem direito, mas quando ela vai ter e qual o benefício mais benéfico, beleza? O cumprimento de todos os requisitos se dará em 13/1/2034. Ela vai saber até o dia exato que ela pode ligar no 35 e dar entrada na aposentadoria dela. Olha que legal. É isso. Aí que a gente faz uma observação, ó. Previsões e cálculos realizados de acordo com os dados lançados pelo usuário e as normas previdenciárias vigentes na presente data, sujeitas a alterações de acordo com futuras modificações legislativas e jurisprudenciais, até porque a lei e a jurisprudência, né, está sempre mudando. A presente análise é meramente informativa e não é definitiva, não constituindo garantia da concessão ou revisão do benefício previdenciário, cabendo a análise, em última instância, ao INSS e ao Poder Judiciário. Uma ressalvazinha só realmente para manter a segurança, né? Aí aqui a gente coloca também para ela todos os vínculos dela. Ó, o vínculo de autônomo, tempo de contribuição nesse vínculo, tempo calculado, período, ó, como empresário. Tá vendo? A gente coloca aqui todos os vínculos. Ó. As empresas que ela trabalhou, ó, a gente borrou aqui só para não identificar as empresas, né? Mas, por exemplo, nessa empresa de confecções, ela trabalhou 1 ano e 10 meses, de 2000 a 2002, aqui mais 2 anos. Nessa empresa de material de construção, ela trabalhou mais 1 ano e pouco. Ó. Olha só, todos os vínculos, a gente faz um relatório também com todos os vínculos e todas as contribuições para ela, olha só, mostrando o tempo que foi calculado em cada vínculo, o nome da empresa, o período, cálculo realizado aqui, ó, com a Lei 9.876 e Emenda Constitucional 103 de 2019 e a data que a gente fez o cálculo. Bem recente, 24/4/2023. Além dessa análise jurídica, a gente também entrega para a pessoa um relatório completo do cálculo, com as remunerações, olha só. Aqui o nome da cliente, que a gente borrou, o CPF, para não identificar, né, a data de nascimento dela, a idade dela, hoje essa senhora tem 51 anos, então essa senhora sabe que daqui a 10 anos vai estar aposentada, olha só, ela vai aposentar com 62. Esse relatório é do benefício da aposentadoria por idade.
A data do cálculo, o tempo de contribuição dela hoje ela tem 21 anos e 1 mês e 2 dias de contribuição. Ó, PBC, que é o período básico de cálculo, ela tem 242 contribuições. A média dos salários dela, hoje a média, que é o salário de benefício, é 1.783, a dela. Olha a soma dos salários dela, ela já ganhou 431 mil de salários, isso de acordo com as informações do CNIS, tá? O salário de benefício dela é 1.783, só que o coeficiente dela hoje é muito baixo. Hoje é 72%. Então, olha só. Lembrando, né, que o coeficiente começa em 60%. Começa em 60%. Só que aí, a cada ano que passa de 15, vai aumentando 2%. Como ela já tem 21 anos, ela já aumentou, ela já contribuiu 6 anos a mais. Então, 2% a cada ano, 2 vezes 6 dá 12. Então, 60% mais 12 foi para 72%. Então, hoje ela vai receber 72% do salário mínimo. Daria 1.284. Mas como não pode ficar abaixo do mínimo, aí o INSS paga o salário mínimo 1.302. Só que como ela vai pagar mais 10 anos, isso aqui vai aumentar 20%, então vai para 92%, 92%. E como ela vai pagar valor mais alto, essa média aqui também vai aumentar. Então ela vai receber 92% e não 72%, e ela vai receber, e ela vai ter uma média de mais de 2.000 e não 1.700. Então ela vai aumentar aí. Então ela vai aumentar de todas as formas isso aqui. Ela vai aumentar de todas as formas. Ó, a gente entrega um relatório completo com todos os meses, mês por mês, o valor original da contribuição. A gente faz a correção de todas as contribuições, a gente mostra o valor atualizado, ó, empresa por empresa, mês por mês, olha só. Olha só, desde a primeira contribuição dela, 95 como autônoma, contribuir sobre R$ 99,00. Olha só, R$ 99,95 hoje equivale a R$ 800. Olha só como que a gente faz a correção para saber o valor da aposentadoria da pessoa. Olha que interessante, ó. Em 2006, R$ 300 corrigido para hoje dá 790. Interessante, né? Quer ver isso aqui, ó? Ó, R$ 2.000 pago em 2017, hoje equivale a 2.800, tá vendo? A gente faz a correção porque senão a pessoa vai contribuir lá atrás em cima de um valor que hoje não vale nada, né? Então, a gente faz a correção para na hora de calcular a aposentadoria da pessoa ver o valor real hoje, né? Porque senão a contribuição lá de trás vai só prejudicar a pessoa, mas não, a gente faz a correção para fazer o cálculo correto da aposentadoria da pessoa. Então, no final, ó, ela tem 242 contribuições, esse é o valor total do salário dela, esse é o coeficiente, essa é a renda mensal, beleza? Então, é isso que a gente entrega para o cliente, tá? Nesse caso aqui, como ela também tem a opção bacana de aposentar por tempo de contribuição e não por idade, nós também fizemos aqui, tiramos um relatório da análise jurídica da aposentadoria por tempo de contribuição na regra de transição do pedágio da idade mínima progressiva. Então, vamos ver? A partir de agora, então, a gente vai falar da aposentadoria por tempo de contribuição da idade mínima progressiva, tá? A gente estava falando da aposentadoria por idade, ó. Agora a gente vai falar dessa aqui, ó. Dessa aqui, ó. Aposentadoria por tempo de contribuição, idade mínima progressiva. Que vai ser na mesma data, ela vai cumprir os requisitos na mesma data. Falta somente 10 anos e 8 meses de idade para ela. Só que aí falta também o tempo, né? Ela tem que pagar mais 8 anos. Só que como ela falou para mim que quer pagar, vai pagar até um valor mais alto para subir esse salário de benefício dela. Então, por isso eu tirei também uma análise jurídica dessa aposentadoria por tempo de contribuição. Vamos ver? Olha só. Ó, a regra de transição da idade mínima progressiva é prevista no artigo 16 da Reforma da Previdência, que é a emenda constitucional número 103 de 2019. Os requisitos nessa regra são 35 anos de tempo de contribuição para o homem e 30 anos para a mulher. Então, ela tem que ter 30 anos. Quanto que ela já tem? Ela já tem 21. Então, falta 9 anos praticamente, né? 8 anos e 10 meses. Além dos 61 anos de idade para homens e 56 para as mulheres. A idade é acrescida de 6 meses a cada ano a partir de 2020 até 62 anos de idade para as mulheres. Então, nessa regra aqui, dessa regra da idade mínima progressiva, a mulher tem que ter ali os 30 anos de contribuição, só que ela tem que ter uma idade mínima de 56 anos. E essa idade mínima vai subindo 6 meses a cada ano até chegar nos 62.
Então, por isso que aqui, ó, só falta 10 anos de idade. Por quê? Porque ela vai cumprir esse requisito da idade somente mesmo quando ela fizer os 62 anos. Então, a regra vai bater na mesma data da regra da aposentadoria por idade, tá? Então, na aposentadoria por tempo de contribuição da idade mínima progressiva, ela vai ter direito, ela vai cumprir os requisitos na mesma data da aposentadoria por idade. Então, vai dar na mesma. Mas vamos ver o cálculo, né? Se tem alguma diferença de cálculo. Porque se tiver alguma diferença de cálculo, de remuneração, aí a gente já pode, de repente, optar por essa, né? Vamos ver. Ó, esse benefício possui a forma de cálculo prevista no artigo 26, parágrafo 2º da Emenda Constitucional 103 de 2019, e consiste na média aritmética simples de 100% do salário de contribuição, a partir de 94, ou até antes, porque agora com a revisão da vida toda, tem que contar tudo, beleza? Multiplicado por um coeficiente, o bendito coeficiente de 70%, com um acréscimo de 2% a cada ano de contribuição que ultrapassar 20 anos para homem e 15 anos para mulher. Ou seja, é a mesma regra de cálculo da aposentadoria por idade. Então, a aposentadoria por idade da regra de transição tem a mesma regra de cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição da idade mínima progressiva. Mesma regra de cálculo, tá bom? Então, considerando as contribuições do segurado, a RMI dela hoje, a renda da aposentadoria dela hoje, é R$ 1.302. Então, ela vai aposentar com 1.302, igualzinho na aposentadoria por idade. Conclusão. Considerando as informações previdenciárias prestadas, não há direito ao benefício. O cumprimento de todos os requisitos vai se dar em 13/1 de 2034, igualzinho ao outro caso. Caso sejam vertidas as contribuições por todo o período posterior à data do cálculo, né? Até porque ela tem que continuar pagando aí por 8 anos para fechar os 30 anos aqui, ó. Os 30 anos aqui, beleza? Aí aqui também a gente entrega também todos os vínculos dela, cada empresa que ela passou, né? E também entregamos o cálculo, aqui um resumo de cálculo. Igual, no caso, vai ser a mesma coisa da aposentadoria por idade, porque a regra é a mesma, né? Só que esse aqui é um relatório específico da aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de transição da idade mínima progressiva. Só que aí é a mesma coisa, né? Tem 242 contribuições, a média dela hoje é 1.700, o coeficiente é 72%, ela tem 21 anos de tempo de contribuição, a renda mensal dela é 1.200 e pouco, a soma dos salários que ela já recebeu é 431 mil, aqui o salário de benefício dela, aqui o salário mínimo, e aqui mês por mês cada valor, cada salário dela. Hoje ela ganha 2.666. Olha aqui que interessante, ó. Hoje essa senhora ganha 2.666. 2.666. Só que ela vai contribuir em cima de R$ 1.500 a partir de agora. Ela vai contribuir em cima de R$ 1.500 como autônomo. Então vai somar os dois salários agora. Amigo, 2.600 mais 1.500, ela vai ter um salário de contribuição hoje de 4.100. De 4.100. Ela vai ter um salário hoje de 4.100 daqui para frente. Então, se hoje a média dela é 1.700, você pode ter certeza que essa média vai aumentar muito daqui a 10 anos. Se com 20 anos de contribuição ela tem uma média de 1.700, se ela continuar pagando em 4.100, cara, essa mulher vai chegar lá daqui a 10 anos com uma média de mais de 3.000 reais, pode ter certeza. Mais de 3.000 reais. E aí ela vai receber 90% de 3.000. 90% de 3.000, quanto que vai dar? Dá 2.700. Ela vai receber mais do que 2 salários de contribuição por ter feito aí um planejamento previdenciário com antecedência razoável de 10 anos. Então, essa é a importância do planejamento previdenciário, beleza? Bom, pessoal, é isso. Tá aqui o rascunho, né? Tanto rabisco que a gente fez. Quem acompanhou entendeu. Quem não acompanhou, aconselho voltar no início aí e assistir, né? Para quem assistiu esse vídeo ao vivo aí, volta no início. Depois eu vou deixar gravado aqui. Então, qual que é a ideia desse vídeo? A ideia é você entender o que é o planejamento previdenciário, para que ele serve, o que você vai ter de informação. Então, se você pensa em se aposentar no futuro, aposentar bem, aposentar pela melhor regra, compensa fazer o planejamento previdenciário quanto antes, para você já saber aí o que você tem que fazer daqui para frente. Se você não compensa pagar mais, se compensa continuar pagando e até um valor mais alto para dobrar a sua aposentadoria, igual essa senhora aqui, se compensa esperar uma outra regra de transição por ser mais benéfica,
ou se compensa aposentar logo. Talvez você já tenha até direito e não sabe, ou talvez você nunca vai aposentar e não sabe. Então, cara, não brinque. Eu sempre digo isso, não deixe o INSS decidir por você, decida você mesmo, porque o INSS erra muito. E se ele errar no seu caso, você pode ter um prejuízo financeiro muito grande na sua aposentadoria, que é um dos momentos mais importantes aí da pessoa, né? Na hora que você precisa mesmo daquele benefício para você comprar um remédio, ou para viajar, ou para curtir o tempo livre. Aí você vai, e às vezes por um erro do INSS vai receber um benefício num valor bem menor, porque não se precaviu, né? Não tomou precaução. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vou deixar aqui na descrição. Vou até colocar aqui também no rodapé do vídeo meu WhatsApp e meu Instagram. Então, quem quiser falar comigo, eu vou deixar aqui disponível. Ó, esse é meu Instagram para você me acompanhar lá, @renan.com.br. Lá a gente posta conteúdos mais, como que eu posso dizer? Mais lights, né? O dia a dia, o nosso trabalho aqui no escritório. E também o meu WhatsApp, ó. Vou deixar o meu WhatsApp aqui, se você quiser tirar alguma dúvida, entrar em contato comigo, com a minha equipe lá no meu escritório, o meu WhatsApp está aqui, ó. Esse é o meu WhatsApp, só você adicionar aí e falar comigo, tá? E meu Instagram também está aqui, para você, de repente, nos acompanhar, ver lá os nossos posts, lá tem várias informações sobre INSS, todo dia a gente posta alguma coisa lá. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você acompanhar mais e mais conteúdos sobre direito previdenciário, sobre aposentadoria, sobre o nosso tão querido INSS, beleza? Bom, acredito que agora vocês entendem o que é o planejamento previdenciário, para que serve. Comenta aí para mim se você precisa fazer um planejamento previdenciário, se você está perto de se aposentar, se você acha que nunca vai se aposentar. Comenta aí, beleza? Espero ter ajudado vocês. Até a próxima.